A graça e a paz, igreja, bom dia a todos. Bom dia. Antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria que você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, apresentasse diante do Senhor nesse momento. Nós vamos estar orando e convido você, mais uma vez, no seu lugar, a fechar os seus olhos e falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos a Deus por esse momento. Apresentamos a Deus aqueles que têm ofertado, aqueles que têm dizimado, Pai, aqueles que por alguma questão não têm conseguido também, Pai, clamando pela Tua bênção sobre cada vida, os abençoando, Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Deus, que a Tua bênção, Pai, esteja sobre a vida de cada um e que o Senhor receba, Pai, como uma adoração ao Senhor, Pai, que o Senhor trabalhe em cada coração, Pai, que possamos ser generosos diante da Tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Se você trouxe sua oferta, o seu dízimo, fica à vontade, tá? Ia pedir para o diácono William entregar as folhas para as crianças, por gentileza. Irmãos, nós estamos dando continuidade a uma série de mensagens com o tema Quem Sou Eu? E nessa introdução, eu gostaria de levar vocês à reflexão, refletir. Então eu peço bastante atenção de vocês, para que vocês, nessa introdução, vocês analisem, examinem o coração de vocês. Quem sou eu? A resposta de hoje será: eu sou servo. Baseado nessa resposta, eu sou servo, vem a pergunta: mas servo de quem? O ser humano é por natureza religioso, seja de maneira consciente ou inconsciente. Todo ser humano exerce sua religiosidade. Ou seja, a religiosidade é a crença na existência de um poder sobrenatural superior. Esse é o motivo de nós vermos na nossa história, aqui no Brasil, os primeiros índios se dobrando diante do sol, diante da lua, ou em países como a Índia, homens e mulheres adorando a vaca, ou uma simples pimenta em um vaso, acreditando que essa pimenta, neste vaso, irá protegê-lo de um mal olhado. E o que eu quero dizer a vocês é que todo ser humano exerce a sua espiritualidade. Nós não somos apenas um corpo, mas nós fomos criados por Deus como seres espirituais, dotados da espiritualidade. A constituição humana é a união, é a junção de corpo e alma. Deus nos criou, fez o boneco de barro e soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida. E com isso se tornamos uma alma vivente. O homem e a mulher foram criados por Deus, portanto, com a necessidade de uma comunhão com Ele. Porém, o pecado adentrou devido à desobediência de Adão e Eva no jardim do Éden, após desobedecer a ordem de Deus, quebrando uma comunhão que existia. Agora, na tentativa de exercer essa espiritualidade longe de Deus, preste bem atenção, a humanidade erra o alvo. E isso é bem claro na nossa realidade quando nós observamos um final de ano. Está chegando dezembro, uma passagem de ano, onde homens e mulheres vestem roupa branca ou amarela, acreditando que isso trará paz e prosperidade, sendo que somente em Deus, encontramos a paz. A crença está em sua roupa. E isso é um exercício da religião e da sua espiritualidade. Assim também, existem aqueles que seguem o horóscopo, sendo que é Deus que controla todo o universo. Hoje vou consultar meu signo. Sabe tudo a respeito disso. Mas agora eu pergunto para vocês, a você que me assiste, você leu a Bíblia nesta manhã? Você orou? E eu estou dizendo isso para cristãos. Como disse certa vez o pastor Billy Graham, a Bíblia é mais atual
do que o jornal que circulará amanhã. Simples. Leia a Bíblia. Se Jesus Cristo não tem sido o Senhor da sua vida, outro Senhor tem sido entronizado no seu coração. Quem não adora a Deus, quem não adora Jesus, exerce a sua espiritualidade em outras coisas. Adorando o carro, adorando o filho, adorando o tempo, adorando riquezas, adorando status, adorando a si mesmo. As suas prioridades responderá a esta pergunta: sou servo de quem? As suas atitudes responderão a esta pergunta. Os seus frutos gritarão quem tu és. Aquilo onde você tem depositado o seu coração dirá quem você serve. De uma fonte de água não jorra dois tipos de água. Ou é doce, ou é salgada. Não existe meio termo. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Com certeza, se eu pedir aqui para que todos respondam, você é servo de quem? Com certeza, todos que estão aqui e que me assistem responderão: eu sou servo de Jesus Cristo. Eu aqui posso até acreditar na sua resposta. Eu não consigo saber quem fala a verdade. E pouco te importa o que eu ache. Você deve se preocupar com o que Deus acha disso. Algo que deveria nos trazer temor. Deus é aquele que não olha para a aparência. Deus é aquele que não vai pelas declarações lindas que nós fazemos. Ele não vai pelo seu sorriso bonito, o seu rostinho angelical. O rostinho de homem piedoso ou mulher piedosa, de fala mansa. Deus é aquele que sonda o coração. Deus é aquele que esquadrinha o coração. Deus é aquele que conhece os nossos pensamentos. Deus é aquele que conhece a sua motivação. Deus é aquele que sonda e vê os seus desejos. Deus é aquele que sabe quem você é quando você está sozinho. Nada passa batido ao seu olhar. Portanto, em Isaías capítulo 29, versículo 13, Deus diz assim: este povo se aproxima de mim e me honra com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens, aprendidos de forma mecânica. Examine seu coração com sinceridade. Dizer amar a Jesus, mas qual é de fato a sua prioridade? Temos nos dedicado a tudo. Se preocupamos com a formação acadêmica dos nossos filhos, mas não nos preocupamos com a sua salvação. Pais que não oram pelos seus filhos. Pais que terceirizam a educação dos seus filhos dando um celular, um computador. Assim eles ficam quietos. Dizemos amar a Deus, mas não temos anseio pela presença de Deus. Choramos pela frustração de um passeio, choramos por um banquete de amigos que não deu certo, mas não ficamos tristes por não participar da ceia. Pouco me importa. Sendo que a ceia é um sacramento, uma ordenação que foi deixada a Jesus aos seus discípulos. E quando você não se importa com a ceia, você tem que refletir: será que de fato sou discípulo? Não chora mais por um pecado cometido. Não ama estar na comunhão com os irmãos. Irmãos e irmãs, aquilo que acreditamos é o que dá sentido à nossa vida. A nossa maneira de viver, nossa conduta, nossas ações são o que refletem a nossa crença. A crença que há no nosso coração. Nós, seres humanos, temos fome. Somos seres espiritualmente famintos.
Portanto, se não adoramos a Jesus Cristo, estamos adorando qualquer outro tipo de coisa e fazendo desta coisa um ídolo. Seja um filho, um passeio, minha esposa ou seu marido, dinheiro, tempo, fama. Prepare o seu coração. E eu convido você nessa manhã a fechar os seus olhos. A você também que me assiste. Fechar os teus olhos, mas abrir teu coração. Diante daquele a qual nós estamos reunidos em torno do nome dele. Um Deus misericordioso que te ama. Um Deus que não rejeita um coração arrependido. Um Deus a qual a sua misericórdia se renovou nesta manhã. Portanto, nesse momento eu convido a você a orar. A refletir sobre tudo isso que eu falei. E abrir o seu coração. Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para pedir a Tua misericórdia, Pai, para pedir a Deus a Tua graça, Pai. Deus, que o Senhor nos revele a nós quem de fato nós somos, a quem nós temos servido, ó Pai. E que nesse momento, Senhor, Espírito Santo do Senhor, quebrante, convença cada coração dos seus pecados. Deus, e que o Senhor, ó Pai, através da Tua palavra, transborde a cada coração, Pai. Pai, nesta breve introdução, eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor chacoalhe estruturas que aqui estão, Pai. E que, de fato, corações se prostrem diante da Tua santidade, Pai. Pai, que Teu nome seja glorificado, Pai. Que haja conversão, Pai. E desde já eu te agradeço, Pai. Pai, que corações, Pai, sejam limpos, ó Pai, pela Tua palavra, Pai. A semente que será lançada, Pai, produza verdadeiros frutos que glorifiquem o Teu nome, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Irmãos, o tema desta manhã é: sou servo de Jesus Cristo. Portanto, crianças, eu gostaria que vocês, quem está com desenho, desenhasse. O que é servo? Servo é alguém que presta um serviço. Nós somos servos de Jesus. Correto? Nós somos servos de Jesus. Estamos a serviço do reino. Então, eu gostaria que vocês desenhassem. Desenhassem o que é um servo. Desenhe um servo, alguém que está trabalhando para Jesus, glorificando a Jesus. E depois, na casa de vocês, eu convido a vocês a dialogar com seus pais. Fala assim: papai, eu não entendi o que o pastor falou. Mamãe, eu não entendi. E vocês, pai, criem situações para ensinar seus filhos. E eu gostaria que vocês, nesse momento, abrissem a Bíblia de vocês em Romanos capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 7. E é o texto que nós vamos expor nesta manhã. Assim que você encontrar, eu convido a você, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Você encontrou, se coloca de pé, por favor. A palavra diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre as quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos, graça e paz a vós, da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode se sentar. Na carta aos Romanos, Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo. Observe comigo, no primeiro versículo ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo usada pelo apóstolo Paulo tem como significado escravo. A maioria de nós, quando ouvimos falar escravo, associamos a escravidão da forma em que ela foi praticada aqui no Brasil ou em outros países. Mas na cultura romana,
a escravidão era completamente diferente daquilo que nós conhecemos na nossa história. Na época do Império Romano, os escravos tinham permissão de comprar a liberdade, e muitos assim fizeram. No período em que eles eram escravos, eles na verdade pertenciam a seus senhores. Paulo aqui, ao dizer que é servo, ele está dizendo que ele é propriedade de Jesus Cristo. Nesse sentido, todos aqueles que confessam Cristo como Senhor estão dizendo assim, que são propriedades de Jesus Cristo, ou seja, somos escravos de Jesus Cristo. Neste versículo, Paulo está fazendo uma apresentação de si mesmo. Ele faz uma autodescrição, chamando a si mesmo de servo de Cristo, ou alguém completamente submetido à dependência da vontade de Cristo, alguém que reverencia a Cristo. Irmãos, e como é diferente dos nossos dias, onde homens e mulheres se orgulham de seus títulos, como amam que seus egos sejam acariciados. Quando vão se apresentar, gostam de se definir com a sua formação acadêmica, com a sua profissão. Mas aqui Paulo, ele usa uma expressão que aos olhos daqueles que amam o triunfalismo, é uma palavra pejorativa. Paulo, sendo erudito, poliglota, cidadão romano, ele demonstra a nós que a sua identidade está totalmente em Jesus Cristo. Aqui, Paulo, ele demonstra que foi alguém totalmente transformado por Jesus. Sabe por quê? Porque existe a humildade em alguém que poderia falar da sua formação, mas nós vemos a humildade na sua autodescrição, porque alguém que é tocado por Jesus Cristo é humilde. Mas o que Paulo quer dizer com essa declaração? Paulo, irmãos, nesse capítulo 1, do versículo 1 ao 7, ao analisar, Paulo está querendo dizer a nós que está servindo a Cristo, enquanto servia as pessoas no contexto do seu chamado. E para nós é fácil imaginar Paulo servindo aos outros em seu ministério, que Paulo verdadeiramente estava servindo a Cristo. Mas enquanto a nós, reflita um pouquinho comigo, que nunca esteve a serviço direto do Evangelho, em nenhum período da sua vida, aí surgia a pergunta: será que um pedreiro cristão, uma faxineira ou uma dona de casa, no desempenho da sua profissão, ela pode dizer assim: sou serva de Cristo? Ou um barbeiro? Ou talvez um mecânico? E Paulo, ele dá a resposta a essas perguntas quando ele se dirige aos escravos em Colossenses capítulo 3, do versículo 22 ao 24, e acompanhe comigo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 22 ao 24. Escravos, obedecei em tudo os vossos senhores deste mundo, não servindo só quando são observados, como quem quer agradar os homens, mas de coração íntegro, temendo o Senhor. E tudo quanto fizerdes, fazei de coração como se fizeste ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor a herança com recompensa. Servi a Cristo, o Senhor. Irmãos, observe nessa passagem 3 referências que o apóstolo Paulo, ele frisa, ele enfatiza: Senhor, ao Senhor. Os escravos devem trabalhar com sinceridade. Esse trabalhar com sinceridade que o apóstolo Paulo fala é fazer o seu melhor serviço, sem o patrão estar no ambiente de trabalho. É você que trabalha em home office, trabalhar verdadeiramente. Mesmo sendo em casa, sem estar na presença do seu supervisor, do seu gerente, do seu patrão. Exercer seu trabalho temendo ao Senhor, ou seja, a um Deus que tudo observa. Sabe aquela tarefa que você odeia? Faça com amor. Pastor, mas como eu vou fazer com amor se eu odeio? Faça com excelência. E então Paulo diz, ele finaliza dizendo: servir a Cristo, o Senhor. Os escravos devem servir a Cristo, servindo aos seus senhores. Ou seja, servir a Cristo
servindo aos seus patrões. Qualquer um que busque um chamado de Deus pode e deve viver a si mesmo, em cada aspecto, como servo de Jesus Cristo. Como o apóstolo Paulo está dizendo, recebemos um novo coração, irmãos, para servir, para glorificar a Deus. Deus é aquele que removeu esse coração de pedra, que não havia vida, e nos deu um coração de carne, um coração vivo. Nós temos vida, e Ele colocou em nós o seu Espírito para glorificá-lo em todas as esferas da nossa vida, inclusive no trabalho. É triste dizer, mas acredito que poucos cristãos veem as suas profissões ou vocações dessa maneira. Eles podem até estar conscientes e desejosos de fazer o melhor. Puxa, hoje vou fazer o meu melhor no meu trabalho, vou dar de si. Mas não enxergam a si mesmo como servos de Cristo no seu trabalho, em seu trabalho. Muitos acreditam que apenas os que têm a vocação de servir a obra cristã na igreja estão servindo a Cristo. Sabe, aquele tipo de visão que somente aquele que canta na igreja, somente aquele que prega, somente aquele que é diácono, somente aquele que ensina, faz alguma coisa para a igreja, verdadeiramente é um servo de Jesus. A minha e a sua identidade em todos os relacionamentos deve estar em Cristo. Isso inclui o nosso trabalho, que é um local que nós passamos horas. E muitas das vezes passamos a maior parte do nosso dia. Assim como foi pregado que todo cristão é santo, hoje nós vamos dizer que todo cristão é servo de Jesus Cristo. Quando nós entendemos que somos servos de Cristo, automaticamente, irmãos, todas as nossas esferas da nossa vida, agiremos como servo. Como servir a Jesus em um trabalho secular? E eu gostaria de ilustrar a esta pergunta usando uma história verídica, contada pelo pastor Jerry. A história é de um vendedor de automóveis. Então pense comigo, automóveis. Logo vem na sua mente Sorocaba, 7 de setembro, aquele pessoal querendo vender carro. Mas essa história que eu vou contar para vocês é uma história verídica. E esse pastor conta essa história, que este rapaz, ele passou a maior parte da sua vida vendendo automóveis. E em determinado momento da sua carreira, ele confiou em Cristo como seu Salvador. A sua vida foi transformada. E ele fala, esse pastor, que em determinado momento da sua carreira, ele se converteu a Jesus. Depois dele se tornar cristão, ele ajudava as pessoas a comprar automóveis. Este homem estava querendo dizer, irmãos, que antes de se tornar cristão, ele não se preocupava com o seu cliente, com os desejos do seu cliente, com as necessidades. Mas ele só se preocupava com a sua comissão, com o seu salário. Provavelmente, naquele contexto, ao vender, ele tentava vender um carro que muitas das vezes estava quebrado e falava, nossa, o carro está 0 quilômetro. Ou tentava vender o carro mais caro, porque ele visava o seu lucro e a sua comissão. Mas após se tornar cristão, o seu principal interesse, a sua principal motivação era encontrar o melhor automóvel ao seu cliente, a qual suprisse a sua necessidade, a qual atendesse ao seu orçamento. A sua motivação deixou de servir a si mesmo para servir o seu cliente, para servir o próximo. Irmãos, essa história é maravilhosa porque defende o argumento que nós podemos servir a Cristo, servindo as pessoas, até mesmo em lugares como este. E não preciso entrar em detalhes. Eu tenho um amigo cristão que ele tem uma concessionária e ele vendeu essa concessionária porque o Espírito Santo do Senhor convenceu ele da mentira, porque a cada venda ele mentia. Então não preciso entrar em detalhes. E essa história verídica é linda, porque nos ensina, nessa ilustração, que nós podemos servir a Cristo no nosso trabalho, servindo as pessoas. E quanto àqueles cujos empregos não pertencem ao contato com pessoas, sabe aquele emprego
que as pessoas ficam fora do seu local de trabalho, você não tem contato, como fazer? Imagine comigo pessoas que trabalham no escritório, não têm contato com ninguém. Muitas das vezes se encontra ali isolada, não vê ninguém que se beneficie dos seus produtos ou serviços da sua empresa. Como essas mulheres e homens podem servir a Cristo ao servir as pessoas? Ao procurar sempre fazer um trabalho de alta qualidade, crendo que Deus abençoará seus esforços, e confiando que Deus se agrada dos trabalhos para o benefício da empresa. E eles estarão, em última análise, irmãos, servindo a Cristo, ao servir ao seu patrão e aos clientes desta empresa. Todas essas maneiras são pelas quais servimos a Cristo. Por meio do serviço que prestamos às pessoas, servimos a Cristo, servindo as pessoas. Podemos servir empregados, clientes, pacientes, ou até mesmo companheiros de trabalho. Seja quem for que nós possa ter a oportunidade de servir, qualquer que seja a nossa profissão, qualquer que seja o nosso trabalho, seja num varrer, seja num limpar, devemos ver a nós mesmos como servos de Cristo. E todo exercício da nossa função é para o Senhor, é para a sua glória. Se a declaração "sou servo de Jesus" passar a fazer parte da nossa identidade, em vez de você dizer assim, como acredito que muitos fizeram na sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, você poderá dizer assim: essa semana tive o privilégio de servir as pessoas, e com isso eu servi a Cristo. Porém, se você não consegue servir as pessoas, é bem provável que você esteja com uma dificuldade com Deus. Pois sem um relacionamento vertical, dificilmente você obterá sucesso em um relacionamento horizontal. É amando a Deus que nós amaremos ao nosso próximo. E nós vemos que Paulo fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo faz a segunda declaração: eu fui chamado. Aqui vemos Paulo dizendo que foi chamado, mas quem fez esse chamado? Foi Deus. Vemos aqui que não foi Paulo que se autotitulou, não foi Paulo que se constituiu apóstolo. Pelo contrário, ele foi alcançado por Deus, foi Deus. O seu chamado ocorreu na estrada de Damasco, quando ainda Saulo, ele não era convertido, estava caminhando na estrada de Damasco, perseguindo a Cristo, perseguindo os cristãos, como está registrado em Atos capítulo 9. Acompanhe comigo, Atos capítulo 9, versículo 3. Mas seguindo ele viagem, no caso Paulo, e aproximando-se dele de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem tu és? Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Aqui, irmãos, foi o chamado do apóstolo Paulo. Cristo foi ao encontro de um pecador temido. Paulo, ele era perseguidor. De perseguidor, ele se tornou servo, propriedade de Jesus Cristo. Os escravos romanos a quem Paulo se compara, sempre tinham trabalho na casa de seus senhores. Os trabalhos variavam de tarefas caseiras, de funções de extrema responsabilidade e uma variedade. Assim Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, tendo em mente seu chamado, ou seja, o seu trabalho, a sua função específica a qual ele foi designado. Nós sabemos disso porque Paulo ele continua a se expressar falando da sua missão e do seu papel como aquele que foi chamado, comprado por Jesus. A missão de Paulo é conduzir os gentios à fé em Jesus Cristo, à obediência da fé. Hoje as pessoas que trabalham em ministérios cristãos, em tempo integral ou não, podem dizer que foram chamadas para seus ministérios.
O ministro, em uma igreja ou em um campo missionário, ele deve acreditar firmemente que foi chamado para Deus, por Deus para essa posição. Todo ministro é chamado por Deus. Claro que os ministros de hoje entendem que não foram chamados para ser apóstolos, como Paulo e os 12. O chamado deles, irmãos, foram único. Deus os chamou para serem fundadores da igreja no Novo Testamento, a qual eles foram encabidos de escrever, direto ou indiretamente, o Novo Testamento. Ninguém hoje tem a autoridade ou orientação divina que eles tiveram. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que os apóstolos dos nossos dias não são apóstolos. E com todo respeito, mas é uma verdade, são uma farsa. E voltando para a questão do trabalho, mas e quanto àqueles que não trabalham na igreja? Podem dizer que foram chamados por Deus para a sua função específica? O que dizer dos médicos cristãos, um cardiologista? Eles podem dizer, estou na carreira porque Deus me chamou? Claro que sim. E um exemplo muito lindo, eu acredito que a maioria dos que estão aqui, daqueles que me assistem, já assistiu. É retratado naquele filme, Até o Último Homem. É a história de um soldado que, com o seu ato, com a sua atitude, ele servia a Cristo. De qual maneira? Salvando os soldados. Ele estava em uma guerra e ele não queria usar arma. E com isso ele era debochado, ele era zombado. Porque ele não queria matar. Ele estava em uma guerra e não queria matar. Então ali na guerra, sendo zoado pelos seus companheiros, devido ao seu comportamento, ao seu posicionamento, ele descobre o seu chamado. Irmãos, olha, leia comigo o Salmo 139, versículo 16. Olha o que Davi está dizendo. Irmãos, essa passagem aqui ela é maravilhosa. No teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nenhum deles ainda havia. Davi aqui estava dizendo, Deus tinha um plano para mim antes de eu nascer, a qual Ele executará dia a dia por toda a minha vida. O que valia para Davi, vale para todos nós. Deus destinou uns para marceneiros, outros para professores, uns para médicos, uns para engenheiros, alguns para missionários, outros pastores, outros mestres. E Deus é aquele que conduzirá as circunstâncias e esses acontecimentos da nossa vida, que acabarão resultando na vocação para a qual Ele nos chamou. Não vou entrar em detalhes, mas quem acompanha a minha trajetória desde o começo, aos que estão aqui, sabe do que eu estou dizendo. Deus é aquele que, como um bom pastor, como o nosso pastor, Ele é aquele que com a vara, que muitas das vezes a ovelha sai do caminho, Ele vem e nos disciplina. Mas sabe o que eu acho lindo no ofício do pastor? Que ele anda com o cajado juntamente com a vara, e com o cajado ele traz para si. E nisso ele vai trabalhando, ele vai conduzindo para o seu propósito. Irmãos, quando nós pensamos assim, nós somos motivados a exercer o nosso trabalho da melhor maneira possível. Pois nós somos chamados por Deus para exercer essa função. Eu estou aqui para servir a Jesus Cristo, servindo as pessoas. Seja você um aluno, seja você um professor, seja um médico ou um missionário. Esse pensamento nos dá uma dignidade ao nosso trabalho, qualquer que ele seja. Irmãos, até agora eu enfatizei o trabalho da nossa vida na sociedade. Porém, a palavra de Deus fala do chamado na igreja, ao serviço de todo cristão no corpo, ao serviço de todo cristão no corpo de Cristo, ou seja, na igreja. Nosso chamado no local da igreja diária se aplica, em princípio, ao exercício dos nossos dons no corpo. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu,
como bons administradores da multiforme graça de Deus. Irmãos, levando em conta esse contexto ao qual o apóstolo Pedro ele escreve, Pedro está dizendo que todo crente tem um dom espiritual, com o qual serve na igreja local. Podemos entender isso como uma função, um papel a ser desenvolvido no corpo. Cristo comprou cada aspecto da nossa vida, e desse modo pertencemos a Ele. E não apenas a nossa vida na sociedade, mas com respeito à nossa vida no corpo de Cristo. Deus governa a nossa vida em todas as suas esferas. Não seja um crente consumidor, ou seja, um cristão que apenas está envolvido no domingo, que se restringe em frequentar apenas cultos de domingo, mas sirva o corpo com o dom que Deus lhe deu. Não vou entrar nesses detalhes. Vemos agora, vamos seguir. A terceira expressão que Paulo utiliza, e ele fala assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Irmãos, Paulo ele foi separado para um propósito. E eu gostaria que vocês acompanhassem comigo em Gálatas capítulo 1, do versículo 11. Mas, irmãos, quero que saibas que o evangelho por mim anunciado não se baseia nos homens. Porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por uma revelação de Jesus Cristo. Pois já ouviste como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la. E no judaísmo eu ultrapassava muitos da minha idade entre meu povo, sendo extremamente zeloso das tradições de meus antepassados. Quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei ninguém. Irmãos e irmãs, vemos então aqui que Paulo foi separado para o evangelho. Ele foi separado para explicar, para anunciar e defender o evangelho. Muito daquilo que nós cremos, muitas das nossas doutrinas, muito daquilo que nós sabemos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Como acabamos de ler, o próprio apóstolo sabia que Deus havia separado para um propósito. Irmãos, como é lindo, irmãos, ver a misericórdia, ver a soberania, ver a graça de Deus na vida de um homem. Paulo é um entre inúmeros homens e mulheres a qual esta graça alcançou. Irmãos, o apóstolo Paulo era um homem que tinha um coração contaminado pelo ódio, pelo rancor, pela vingança, um ódio direcionado à pessoa de Jesus Cristo e aos seus seguidores. A sua trajetória antes da conversão é marcada por assassinatos. Presta bem atenção, por assassinatos. Paulo devastava e perseguia a igreja de Jesus Cristo. Paulo capturava cristãos. Ele torturava. Ele fazia uma tortura tanto física como psicológica, a ponto daqueles que eram discípulos de Cristo a blasfemarem contra Deus. De tão tamanha perseguição, de tão tamanha tortura, aqueles homens não aguentavam tão grande tortura física e psicológica. E depois eles eram jogados em prisões quando não eram mortos. Este era Paulo antes da sua conversão. Irmãos, refletindo um pouquinho, nos dias atuais, Paulo, ele teria sido condenado, não pelo mundo, antes da sua conversão, mas pela igreja dos dias atuais. Nos dias atuais não haveria misericórdia para ele, devido a tanta crueldade. Ao se deparar com o currículo de Paulo, a igreja não demonstraria misericórdia e graça. Porém, Cristo entrou na história de Paulo, foi ao seu encontro e o salvou. Fez de Paulo um servo. Nós vivemos dias difíceis. Temos visto crentes a todo instante quebrando o segundo mandamento, de amar ao seu próximo.
Foi assim com a mulher de Lula. Foi assim com o neto de Lula, se eu não estiver enganado, onde crentes comemoravam a morte da sua esposa, onde crentes comemoravam o sofrimento daquele homem. Foi assim a semana retrasada com Lázaro, onde cristãos desejavam a sua morte. Foi assim esta semana com Bolsonaro, onde crentes estavam desejando a morte. Ao desejar a morte, você crente está quebrando o segundo mandamento de amar ao seu próximo. Nada do que eles fizeram justifica o seu ódio. Nada. Ao contrário disso, nós como igreja, nós deveríamos ter orado e continuar orando por eles. Ser servo é agir, irmãos, como o diácono Estevão. Ele estava naquele momento sendo apedrejado. Sabe por que ele estava sendo apedrejado? Porque ele estava pregando o evangelho. E aqueles homens, aquela liderança religiosa se virou contra ele e apedrejou ele. E quando ele estava sendo apedrejado, a palavra do Senhor diz que nas suas últimas palavras, ele diz assim: perdoa aqueles que me atacam. Não impute a eles este pecado. E sabe qual foi o resultado da sua oração? Foi naquele momento, enquanto ele orava para que Deus perdoasse, um dos maiores perseguidores da igreja ali estava, Paulo. Ali iniciou o trabalhar de Deus na vida de um homem que se tornou de um perseguidor, o maior pregador do evangelho. E nós, igreja do Senhor, quando nós somos perseguidos, somos tomados por um sentimento de vingança e de ódio. E nos esquecemos quem somos. Ei, você é criatura, você não é o Criador para determinar quem vive ou quem morre. Ei, você foi justificado. Ei, você é uma nova criatura. Vivemos em uma crise de identidade. E nesta manhã, a resposta é: eu sou servo de Jesus Cristo. E o meu desejo é para que todos, com total sinceridade, possam dizer isso: eu sou servo de Jesus Cristo. Ser servo de Jesus Cristo é ter um coração movido por compaixão e misericórdia como Estevão teve. Na nossa realidade, não precisa ser muito para que ditos crentes se revelem quem é. Ali ele estava sangrando. Uma das piores mortes daquele contexto. Apedrejado. Uma tortura. Eis que ele viu os céus abertos. Aleluia. Deus não impute a eles, mas perdoa eles. E eu vou frisar o que eu sempre tenho falado. Para nós, misericórdia e graça. Para esse mundo, juízo. Naquele momento, irmãos, a palavra diz que as vestes daquele homem Estevão caiu sobre os pés do apóstolo Paulo. Eu acredito, a Bíblia não retrata, mas acredito que talvez ali, ainda sendo Saulo, Paulo ficou impactado. Como pode este homem sangrando e orando? Porque ali foi uma oração. Que Deus, Ele tenha a misericórdia de nós. E se você não é servo de Jesus Cristo, eu convido você nesta manhã a fechar os seus olhos. Porque o mesmo Jesus que foi ao encontro deste Paulo,
ele tem ido ao seu encontro. E quando esse Jesus foi ao encontro de Paulo, a palavra fala que Paulo se prostrou. E ele diz: quem tu és, Senhor? Que nesta manhã o seu coração ele se prostre e reconheça: é o Senhor. Que o Senhor transforme o seu coração. Que de fato você seja verdadeiramente servo. Se você tem se prostrado a tudo, menos a Cristo, eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos e abrir teu coração. Ora comigo. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu infinito amor, pela tua graça que foi derramada sobre nós. Aleluia, Senhor. Pai, que nós não possamos, ó Pai, viver, Pai, uma falsidade, Deus, mas que possamos viver verdadeiramente, Pai, como discípulos do Senhor, ó Pai. Deus, que aqueles que aqui estão, Pai, possam compreender, Deus, que eles foram escolhidos desde o ventre da sua mãe, que eles foram chamados, eles foram separados para serem servos do Senhor. Deus, que o Senhor, ó Pai, da mesma maneira que foi ao encontro desse pecador chamado Paulo, Pai, o Senhor vai ao encontro de cada um que aqui está, Pai. E que o Senhor, ó Pai, mude, Pai, completamente, Pai, esta vida. Mude, Pai. Mude completamente, Deus. Deus, eu te louvo, Pai, porque a tua palavra, Pai, a tua palavra é magnífica, a tua palavra é maravilhosa, Pai. Pai, que aqueles que estão cegos possam voltar a enxergar. Deus, aqueles que estão mortos possam voltar a viver, eu digo espiritualmente. Pai, faz o teu povo enxergar a beleza do teu evangelho. Deus, faz o teu povo, Pai, a buscar o Senhor pelo que tu és, Pai. Deus, eu te glorifico por essa manhã. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Abençoe a todos, Pai. Amém, amém.